Como que é essa história de quase morte, cara? Explica para quem não entende ainda o que é EQM. EQM é um termo cada vez mais popular. Começou na década de 70 com um livro de um pesquisador americano chamado Vida Após a Vida. Raymond Moody Jr. escreveu. Mas por que é experiência de quase morte? Esse termo ficou popular com ele. Porque se percebe que algumas pessoas passam por algum acidente na vida. Uma queda, um choque, uma parada cardíaca, um AVC, enfim, algo muito grave. E essa pessoa, então, ela tem uma série de fenômenos chamados extrasensoriais ou paranormais que caracterizam a experiência de quase morte. O próprio Raymond Moody, quando ele foi escrever o livro, por que ele resolveu escrever? Porque um professor da faculdade dele relatou uma quase morte que ele passou e depois um aluno dele. Ele viu que ambos tinham ações muito parecidas. Então, alguns podem perguntar, em estado de coma, por exemplo, acontece a quase morte, mas o que é o estado de coma? Alguns podem dizer que é o nada, que é o vazio, que é o... Mas na experiência dessa, acontecem várias coisas que são quase que surreais, assim. Uma primeira delas é a pessoa se perceber fora do próprio corpo. Então o indivíduo, por exemplo, quando ele está na UTI, quando ele está no hospital, de repente ele vê tudo de cima. Ele vê os médicos operando o corpo dele, tentando reanimar. Então a saída do corpo é o primeiro fenômeno básico. Que o indivíduo ele percebe que ele se encontra numa condição fora, mas ele está lúcido, ele está raciocinando, ele tem emoções. Eu tive uma experiência parecida com isso que você está falando. Eu vou contar a experiência, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ajude o canal a crescer mais. Chegamos em 100 mil, estamos muito contentes com isso. Agora queremos chegar no 1 milhão. Tá longe ainda, mas vamos chegar. Eu falei, tive uma experiência, não sei, você vai me dizer o que é. Segundo um convidado que eu tive aqui, foi uma projeção astral. Eu estava na cama com a minha esposa, num momento muito ruim de turbulência no relacionamento, e aí a gente começou a pegar no sono, e aí eu percebi, eu tive uma sensação muito clara, assim, muito fiel do meu corpo saindo, flutuando e meio que girando, assim, vendo eu e ela na cama, vendo de fora. Aí eu dei uma brisada ali, entendendo o que era aquilo, e de repente acordei assustado. E aí você se viu deitado na cama? Eu me vi minha esposa, eu vi o ambiente e via como se fosse uma câmera girando ali num 360. E aí eu acordei assustado e falei para ela, tive uma sensação muito estranha, não sei o que é, mas eu vi nós dois aqui na cama. Ela, nossa, tipo... Ela curte bastante espiritualidade, ela não soube dizer o que era, mas ela falou, isso aí não é tão incomum assim. E aí, anos depois, falando com o Vic Vanilla, ele falou, é uma projeção astral que você teve. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, mas de leve também. Isso é uma projeção astral mesmo? Isso, exatamente. Toda pessoa que se vê lúcida, quer dizer, raciocinando, com memória, com atividades emocionais fora do próprio corpo, é uma experiência dessa. Ela é chamada também de experiência fora do corpo ou projeção consciente. E é um fenômeno que acontece com a maioria das pessoas. No caso da quase-morte, esse fenômeno ele acontece, mas a quase-morte ele é forçada. No teu caso foi espontâneo. Você estava deitado e simplesmente aconteceu. Você não teve um derrame, você não teve nada que foi agressivo ao teu corpo. Mas tinha a ver com o momento psicológico ali, de brigas e coisas do tipo? Não necessariamente, nada a ver. Uma experiência fora do corpo ela pode acontecer tanto espontaneamente quanto autoinduzida. Então você aplica técnicas para você conscientemente ter essa experiência. Então você pode inclusive planejar. Eu quero ir para a Torre Eiffel, eu quero ir para a Grécia, eu quero ir para inclusive encontrar pessoas falecidas. Agora pegar um pouco no caso da EQM, a pessoa se vê fora do corpo, é o primeiro ponto, tá? Sim. Mas é forçado. O corpo dela foi agredido. Teve alguma coisa, um trauma, traumático. E aí depois disso acontecem vários fenômenos que não têm uma ordem lógica, não tem um encadeamento sempre exato. Mas, por exemplo, uma coisa muito comum é um famoso chamado túnel de luz. Então a pessoa vê que ela está passando por um túnel e que no final daquele túnel tem uma luminosidade que ela está alcançando. Eu me lembrei do Ghost, do filme. O cara vai morrer, a luz está lá. A luz está chegando, exatamente. Mas esse túnel de luz não quer dizer que a pessoa morreu, ela está morrendo, mas é uma passagem para um outro local longe de onde ele está ali. Nesse processo, com ou sem túnel de luz, acontecem outras coisas. Por exemplo, ela pode ter a chamada revisão da vida. O que é revisão da vida?
Ela tem nomes como flashback. O filminho da vida que passa, né? É o filminho. O termo técnico é visão panorâmica. Mas esse filminho não é uma coisa que nem a gente está acostumado a ter uma memória nostálgica ou ver uma cena específica. Ele é um fenômeno também extrasensorial complexo que a pessoa vê do nascimento até aquele momento da vida dela. Então, se a pessoa passa por uma EQM que ela tem 50 anos de idade, ela vai ver 50 anos, só que de forma, ao mesmo tempo, acelerada e demorada. O que quer dizer isso? Ela não vai demorar 50 anos para ter a memória, mas ela consegue rapidamente rever profundamente tudo que ela fez, tudo que ela pensou. O nível de clareza que ela tem sobre a vida dela é uma coisa assim espetacular. E nessa revisão da vida, algumas são tão complexas que a pessoa vê, por exemplo, a emoção que ela gerou nas outras pessoas. Então, quando a pessoa foi grossa com outra, ela sente a emoção do outro, sabe? A grosseria. Então, o bem que ela fez para o outro, ela sente a alegria, a gratidão. As emoções alheias, ela consegue perceber nesse momento. Então, a revisão da vida é um fenômeno muito impactante porque ela sabe se a vida dela está dando certo, se a vida dela está indo para o buraco, se a vida dela está faltando algo que precisa, sabe? E ela própria tem a capacidade de ser um juiz muito, vamos dizer assim, sincero consigo próprio. Então é um fenômeno muito impactante. Além da revisão da vida, acontece também pessoas terem a chamada memória de vida passada, que tem um termo técnico de retrocognição, ou popularmente a regressão. Uhum. Nesse caso, a pessoa também se vê em cenas de vida passada. E quando eu digo ver, não é apenas visual, também vem todo o processo emocional. Ela vê aquele amor de antigamente, vem toda aquela carga afetiva, ou ela vê também aquela morte sofrida que ela teve, vem toda a dor, tudo vem à tona. Muitas vezes são flashes que revelam pessoas do presente, da vida dela, que estavam naquele passado. Então, quando a pessoa diz assim, mas então vocês acreditam em múltiplas vidas, renascimentos? Não é questão de acreditar. Esse relato tem no mundo todo de pessoas que passam, mas não é uma regra, mas na maioria dos casos tem algum tipo de memória de vida passada. Mas não é uma visão tipo do espiritismo. É algo que tem análises científicas em cima disso, né? Você fala sobre a quase morte? Sobre a quase morte e sobre essas visões do passado. Também, assim, de vida. esse do passado ele é muito interessante porque essas visões, por elas serem muito fidedignas, a pessoa consegue buscar e pesquisar. Então, se ela foi, por exemplo, um determinado soldado, ela pode pesquisar a roupa do soldado, a época. Tem como você chegar a conclusões de que aquilo de fato é verossímil, que aquilo aconteceu, não é alucinação. Até vou falar depois por que a EQM não é tida na medicina e na ciência como um processo alucinatório, tá? Mas assim, para dar uma panorâmica dos fenômenos, como eu disse, são complexos, né? Eu sou super leigo, então vamos lá. Até explicar para as pessoas que, assim como eu, são leigas. Então, temos a saída do corpo, temos o túnel de luz, temos a revisão da vida, memória de vida passada. Um outro ponto muito comum é você encontrar parentes que já faleceram. Então, seus espíritos, suas consciências não mais humanas ou extrafísicas de outras dimensões, ela vê aquela tia, aquele avô. Um pai, uma mãe, né, principalmente. Exatamente. Então tem caso da pessoa que revê a pessoa, mas não é só um ver, você toca, você abraça, a pessoa está na sua frente de novo. Então esse encontro geralmente é muito emocionante porque a pessoa não espera que aquele indivíduo específico vai encontrar com ela. Além disso, tem um outro tipo de encontro que é com um chamado ser de luz, que algumas linhas chamam de mentor, de guia. O termo técnico mais atual é amparador. Então é uma pessoa que ampara nossas dores, que nos ajuda. O termo anjo da guarda ele é um pouco distorcido, porque não tem asa, não tem auréola. Mas por que é chamado de ser de luz? Porque há uma luminosidade. Então é um ser, vamos dizer assim, mais maduro que aquele parente, mais equilibrado, com mais conhecimento, e que muitas vezes impressiona pela radiação de energia que ele joga na pessoa, o nível de acolhimento que ele tem. E você percebe que é alguém mais instruído, alguém um pouco mais elevado. E esse ser pode passar mensagens, pode ajudá-la. Muitas vezes é o guia da própria EQM que vai se desenrolar. Então esse amparador pode levá-la, por exemplo, para locais, muitas vezes no final do túnel, ou quando não tem túnel, mas mesmo assim eles vão para locais que alguns interpretam como sendo o céu, ou algum tipo de paraíso.
Mas esse local, ele não é físico. É como se fosse uma comunidade, uma colônia em outra dimensão. Que não tem não é você ir num local aqui de São Paulo ou numa outra cidade. É um local que não existe fisicamente falando, mas ele é um local palpável. Não é um local da sua mente que você vai Não, até lá. não. É um local palpável que lá tem outras pessoas, a pessoa interage. Só que essa visão de céu, na verdade, ainda é um pouco empobrecida. Esse local ele é muito mais abrangente. As energias, as músicas que estão ali falam que é uma coisa assim surreal. Eu nunca escutei música, eu tive algumas experiências que eu posso relatar, mas a música dizem que é muito impressionante. Certos ambientes que a pessoa encontra. Então, a grama parece que é viva. Tem certos locais que são terapêuticos. Esse lugar ele tem a ver com os seus gostos ou não necessariamente? Tipo assim, você é fascinado por futebol. Sim. E aí, nesse lugar tem algo que remeta a isso. Ou que você é fascinado por praia. Você vai para um lugar que tem o barulho das ondas do mar. Ou não necessariamente? Não, ótima pergunta. Tem tudo a ver com os seus gostos. Uma pessoa que ela é religiosa, ela vê toda a experiência dela tem símbolos e conotações religiosas. Um cientista, a mesma coisa, um artista, um militar. Enfim, aquilo que você gosta, eles colocam nessa experiência para te deixar em casa, para te deixar, vamos dizer assim, mais afinizado. Então, esse local onde se vai na quase morte, não existe um local único. Na verdade, existem milhares de comunidades e locais. E muitos ficam até chocados. Mas como assim não existe um céu? Existem mais de um? Existe. Tem locais com portões assim gigantescos, tem locais de colunas gregas, tem bibliotecas incríveis. Enfim, o local para onde ela vai é muito assim diferenciado dependendo dos gostos de fato da pessoa. Uma outra característica que tem da quase morte, alguém pode pensar, mas espera aí, a pessoa está vivendo tudo isso, às vezes ela vê o corpo dela ali ensanguentado num acidente, por exemplo, ela fica desesperada, mas não. Uma característica que não dá para dizer, não dá para deixar de falar, é a pacificação, é a paz íntima. A pessoa sente um nível de harmonia, de equilíbrio pessoal assim, avassalador. Então ela sente uma paz que ela fala, muitas vezes ela vê o próprio corpo e ela fica, é como se fosse um sapato, como se fosse um casaco. Tipo, tá tudo bem. Não sou eu, é um casaco que tá ali. Estão socorrendo um casaco. Não há uma identificação, aquele é o meu corpo, precisam me salvar. O nível de paz que a pessoa tem, ela fica num estado de equilíbrio muito forte. Mesmo se a pessoa ainda acredita que tem muito por realizar ainda aqui nesse plano? Mesmo assim, aí é que entra o ponto. Existem, na experiência de quase morte, basicamente 2 tipos de pessoas, grupos de pessoas. Uma dessas pessoas são aquelas que a vida dela está indo para o buraco, ela está errando, está se desviando de onde ela deveria estar. E isso é o que chamam de propósito de vida, ou missão de vida, propósito existencial. Sim, ela está no caminho errado. A pessoa era para fazer uma coisa na vida, está se desviando, e ela se sente desviando. A experiência de quase morte é uma espécie de puxão de orelha, ou um chacoalhão que fala assim, fulano, vamos voltar, sabe? Você já viu o que tem na vida após a morte, você viu que você não morre, você viu que você está além do seu corpo, vamos voltar e fazer o que você precisa? Então, alguns até dizem isso. Sua missão não está cumprida, não chegou a tua hora. Eu vivo falando que a frase mais repetida da EQM é, não é a sua hora, você tem que voltar. É verdade. E aí, quando a pessoa está nesse estado de pacificação, ela fala assim, não, mas não quero voltar. Aqui tá maravilhoso, eu tô me sentindo expandido, eu tô mais inteligente, eu tô numa paz incrível, eu não quero voltar para aquela minha vida é muito pobre. As aflições da terra, né? Eu tenho que pagar boleto? Não quero, eu quero ficar aqui. E aí eles falam, não, você tem que voltar e a pessoa volta, ela não tem poder decisório. Mas nesse nível da pessoa voltar com essa consciência de que queria ficar lá. Claro, total. Olha só. Tem pessoas que voltam com raiva, falam, porra, não me deixaram lá, eu queria ter ficado lá. A pessoa fica revoltada. Muitos ficam revoltados com o médico, o cara me salvou, sabe? Tem relatos de pessoas que voltam e ficam angustiadas, brigando com a equipe médica porque ela não queria ter sido salva. Mas não é o médico que fez, é todo um contexto. E existem também outras pessoas que é o contrário, a vida dela está mais encaminhada. A missão de vida dela está mais ou menos bem cumprida. E eles dão a opção para a pessoa, ô fulano, você quer ficar por aqui morrer ou você quer voltar? Você quer ver o seu netinho crescer? Mas assim, se a pessoa escolher não voltar, não é visto como uma pessoa abreviar a própria vida, entendeu? Não é negativo.
Quer ficar por aqui? Tudo bem. Quer voltar? Tudo bem. Qualquer escolha que você fizer, tá tudo ok. Tem opção. Tem opção. Pô, esse aí tá indo bem então, né? Então, Pra ter opção. Né? Mas é a minoria que tem opção. Uhum. E quando a pessoa volta, em geral é por questões emocionais e afetivas. É o neto, não quer deixar às vezes, o amor pela esposa, pelos filhos, um projeto inacabado. Enfim, a pessoa tem a livre decisão e ela escolhe voltar. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. Saiba muito mais sobre EQM, Experiências de Quase Morte, com Alexandre Pereira, que é um especialista no assunto. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.